Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui, irmãos, para trazer uma palavra poderosa para vocês, uma mensagem que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida e eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado, vocês que têm buscado a Deus junto comigo todos os dias. Eu sei que o tempo da gente é muito corrido hoje, mas vocês têm separado esse momento para orar comigo de manhã, orar comigo à noite e também os vídeos à tarde que eu coloco, vocês têm acompanhado. Então eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Desde já eu quero pedir uma coisa, que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscreva-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho para você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Irmãos, o Espírito Santo ele tem falado muito comigo ultimamente sobre a importância de nós descansarmos nos braços do Pai. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas uma coisa eu sei, todos nós temos passado por lutas tremendas ultimamente. E é muito importante que nós aprendamos a descansar no Senhor. É muito importante que nós aprendamos a entregar ao Senhor os nossos fardos, os nossos problemas. E a promessa de Deus está lá em Filipenses capítulo 4, que quando entregamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, nós deixamos tudo nas mãos de Deus e não ficamos ansiosos, então a paz de Cristo enche o nosso coração e a nossa mente. A paz do Senhor, ela protege a nossa vida contra o desespero, contra o medo. Então, eu vou falar aqui para vocês hoje sobre batalha espiritual e depois nós vamos fazer uma oração poderosa. Eu quero orar por você, eu quero pedir de todo o coração que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Amém? E eu peço também que você compartilhe, porque quando você envia esta oração para mais pessoas, você pode salvar vidas. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que estavam em depressão, querendo acabar com a própria vida e de repente receberam uma oração como essa. E Deus começou ali uma nova caminhada. Esses dias mesmo uma mulher me procurou, ela com seu esposo, e ela falou: pastor, eu preciso te contar esse testemunho há muitos anos. Desde 2017, foi a primeira vez que eu ouvi um vídeo seu, uma oração. Eu estava no meu bar e naquele bar a gente negociava coisas ilícitas, né? Coisas do mundo, bebida alcoólica, não era o que Deus tinha para nós. Então, pastor, eu ouvi uma oração sua e eu agradeço a Deus porque a partir daquele dia eu senti a paz, uma paz que eu não tinha sentido ainda. Eu compartilhei então com meu esposo que nunca foi na igreja, nunca quis saber de Deus, de repente recebeu aquela oração e o Espírito Santo tocou no coração dele também. Irmãos, sabe o que acontece? Mais de 10 pessoas da casa dela, da família dela, hoje estão nos caminhos do Senhor. Era uma geração que não estava com Deus, não queria saber das coisas de Deus, mas hoje todos eles estão firmes, estão orando, buscando ao Senhor. Então, irmãos, eu tenho certeza que essa obra é de Deus, essa obra não é minha. E quando você compartilha, você está junto comigo nessa jornada, sabe? Irmãos, eu estou falando aqui sobre batalha espiritual. E nós vamos perceber uma coisa, você já parou para pensar o que acontece no mundo espiritual quando você está dormindo? Eu já fiz alguns vídeos aqui no meu canal. Quando você está dormindo, uma batalha espiritual acontece. De um lado, Deus ele quer te abençoar e de outro lado, o inimigo ele quer te atormentar. A Bíblia diz no Salmo 91 que existe o tormento noturno, né? O terror noturno, que Davi escreveu sobre isso. Deus nos livrará do terror noturno. Irmãos, então realmente existe sim uma batalha espiritual, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Amém? A Bíblia diz que Deus nos dá enquanto nós dormimos. Ou seja, quando você está descansando, é aquele momento que você está desprotegido, Deus está a seu favor. Amém? Eu vou trazer 2 exemplos aqui para você, uma de batalha espiritual terrível e a outra um exemplo de fé, de alguém que confia no Pai e por isso ele descansa e dorme tranquilo. Você que está com insônia, você que não tem conseguido descansar à noite, esta mensagem vai falar profundamente ao seu coração. Irmãos, a passagem que eu quero ler está lá em Lucas capítulo 22, o versículo 39.
eu vou ler, você já conhece essa passagem, mas eu quero que você preste muita atenção num detalhe. Olha o que diz. Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, é interessante esse versículo de Lucas 22, o versículo 45, que diz: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Irmãos, aqui nós sabemos que Jesus estava no Getsêmani, e a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue. Tamanha foi a aflição que Jesus estava passando, porque ele sabia que o pecado cairia sobre o seu corpo. Mais do que uma morte física, Jesus experimentaria ali uma morte espiritual, porque ele pagaria pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele foi até o fim, ele não cedeu, ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Só que quando ele contou com a ajuda dos seus discípulos, os seus discípulos estavam dormindo. Irmãos, aqui a Bíblia diz que Jesus encontrou eles dormindo, dominados pela tristeza. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já passei por momentos assim, em que eu estava dominado pela tristeza. Uma vez fizeram uma injustiça tão grande comigo e tiraram o meu site do ar. Você que não conhece o meu site, é pastorantonojunior.com.br. E o moço que desenvolveu aquele site para mim, ele do nada, ele tomou para ele e ele disse que não era meu mais. Irmãos, o inimigo, ele tentou frustrar essa obra. Quantas batalhas eu já enfrentei. Eu me lembro que eu tive que entrar na justiça, tive que contratar um advogado para recuperar, para eu ter de volta os meus direitos, o meu site. Mas enquanto não se resolveu, a única coisa que eu sabia fazer era orar e era chorar de tanta tristeza. Como que tudo foi por água abaixo? Como é que essa obra, ela parou daquele jeito? Irmãos, aquilo tudo foi opressão maligna. Você hoje, você sente, eu sei que eu estou falando para muita gente aqui, você sente um peso nas costas, parece que tem um peso enorme nos seus ombros e você não se livra disso, é uma opressão. Muitas vezes você pensa que é somente cansaço físico. Eu devo estar cansado, eu devo estar resfriado, doente. Às vezes não é, irmãos. E por isso nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero muito que você ore comigo, viu? Porque nós vamos unir a nossa fé. E a Bíblia diz: o que ligarmos na terra será ligado no céu. E essa opressão vai sair da tua vida hoje. Amém? Então aqui o diabo não queria que os discípulos orassem junto com Jesus. O diabo não queria que Jesus tivesse companhia naquele momento. Então Jesus enfrentou tudo sozinho. E os discípulos, eles não souberam vigiar, porque Jesus disse: olha, levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, o diabo, ele estava oprimindo aqueles discípulos e eles não vigiaram, eles não ficaram vigilantes. Por quê? Chega um momento que você pode estar cansado o que for, mas você tem que resistir pela fé. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então é muito importante nós resistirmos ao diabo e nós nos submetermos a Deus, e aí o diabo vai fugir de nós. Ou seja, você não pode aceitar a derrota, você tem que resistir a essa derrota, você tem que lutar, tá bom? Irmãos, agora nós vamos ler mais uma passagem e já vamos orar, mas é uma passagem tão importante, o Espírito Santo tem falado tanto comigo. É quando Jesus, ele acalma a tempestade. Todos nós conhecemos essa passagem, inclusive foi na noite em que eu me converti, porque eu estava tão atribulado e de repente um moço entrou na minha frente, eu estava numa vigília de oração. Eu sei que muitos de vocês já conhecem o meu testemunho. Mas irmãos, naquele momento, aquele moço com a Bíblia na mão, ele pregou exatamente esta passagem: Jesus acalma a tempestade. E ele falou o seguinte: olha, Deus me mostrou aqui que tem um jovem, que a sua vida está como se estivesse numa tempestade, uma vida bagunçada,
nada dando certo, mas Jesus vai acalmar a tua tempestade hoje. Irmãos, e realmente naquela noite a minha vida mudou para sempre. Jesus entrou no meu coração, eu recebi Ele como meu Salvador e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então eu quero ler para você rapidamente e eu vou te explicar uma coisa muito importante. Olha o que diz, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, eu falei aqui sobre o primeiro sono, que é o sono da opressão. É quando o inimigo se levanta contra a nossa vida de tal forma que a gente não tem força para nada. A gente não tem força para ir na igreja, para orar, para ler a Bíblia. E esse é o sono do inimigo, que ele vem contra a tua vida. E nós vemos um exemplo muito claro de um homem chamado Jonas no Antigo Testamento, que aconteceu algo muito semelhante com este caso aqui de Jesus. Jonas, ele fugiu para desobedecer a Deus. Nós sabemos da história de Jonas através do que a Bíblia conta, que um peixe muito grande engoliu Jonas, porque ele estava em desobediência. E a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença de Deus porque ele não queria pregar para os ninivitas, porque era um povo que havia matado os seus pais, os seus parentes, e por isso ele não queria que aquele povo se arrependesse. E Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus, mas ele decidiu fugir da presença do Senhor. Irmãos, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, aí nós colhemos tempestade na nossa vida. Aí as coisas começam a dar errado. Quantos de vocês estão aqui me ouvindo agora e vocês estão com a vida atribulada porque vocês se afastaram do Senhor? Vocês saíram debaixo da nuvem de proteção. Vocês agora estão sofrendo com o calor do deserto. Mas Deus, Ele quer trazer de volta a calmaria na tua vida. E a Bíblia diz que Jonas, ele estava dormindo embaixo do barco. E de repente, quando ele estava dormindo, veio uma forte tempestade e aqueles homens se desesperaram. E eles lançaram a sorte e eles viram que aquela tempestade estava acontecendo por causa de Jonas. E é interessante, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, nós colocamos outras vidas em risco. Nós desviamos também as outras pessoas. Irmãos, naquele momento eles não tiveram outra escolha a não ser lançar Jonas no fundo do mar. Só que Deus teve misericórdia. E Jonas então foi engolido por um peixe. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites. E o próprio Jesus, depois, quando estava aqui na terra, ele se referiu a respeito de Jonas. E ele falou: vocês são uma geração incrédula. E para vocês eu estou deixando o sinal de Jonas. Ou seja, eu acredito, irmãos, a Bíblia não fala exatamente, mas tudo indica que Jonas, ele morreu dentro daquele peixe. Jonas, ele morreu e ao 3º dia o peixe cuspiu ele para fora. Por que Jesus disse que ele deixava o sinal de Jonas? Porque Jesus também estaria 3 dias no fundo da terra. Jesus estaria 3 dias morto, mas Deus o ressuscitaria novamente. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma tempestade onde você fica atribulado, porque você não está confiando no Pai, você não está obedecendo ao Senhor. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Mas diferente de Jonas, que estava apavorado, Jesus estava em plena paz. Irmãos, o que o Espírito Santo tem tocado no meu coração é que nós precisamos aprender a dormir no meio da tempestade. Amém? Nós precisamos aprender a dormir no meio da tempestade. Você que está passando por lutas, eu quero também que você deixe aqui o seu comentário. Fala assim: olha, pastor, Deus está falando comigo agora. Deus está tocando meu coração. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que elas entram aqui no vídeo, elas não ficam até o final. Por quê? Elas estão com pressa, acham que vai demorar.
elas simplesmente vão nos comentários. E quando elas entram no comentário e elas veem alguém falando, olha, Deus falou comigo agora, esta palavra era tudo que eu precisava, elas então se sentem motivadas a ouvir toda a palavra. Amém? Então, nós vemos aqui que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. E é interessante, irmãos, que lá no livro de Jonas, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que aqueles marinheiros que presenciaram aquela tempestade, eles ficaram apavorados. E aqui, no livro de Marcos, no Novo Testamento, no versículo 41, está escrito que eles estavam apavorados. Irmãos, da mesma forma, nós muitas vezes ficamos apavorados. Mas assim como no Antigo Testamento, Deus acalmou a tempestade, e a Bíblia diz que quando Jonas foi lançado no fundo do mar, veio completa bonança. Aqui nós vemos o próprio Jesus acalmando a tempestade, mostrando que para o Senhor nada é impossível, mostrando que se Deus quiser mudar a tua vida hoje, isso vai acontecer. A tua vida nunca mais será a mesma e vai vir completa bonança sobre você. Amém? Mas para isso, você precisa confiar no Senhor. E por isso você precisa aprender. É um exercício de fé. Você vai aprender a dormir no meio da tempestade, assim como Jesus. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus habita em nós também, o Espírito Santo de Deus. Se nós somos do Senhor, se nós já entregamos a nossa vida a Jesus. Amém? Então eu vou fechar minha Bíblia aqui e agora nós vamos orar. Você vai deixar agora o teu comentário. Irmãos, eu vou começar a responder esses comentários na medida do possível. Mas você vai deixar o seu comentário com o seu pedido de oração. E eu vou estar lendo aqui, eu estarei orando por você. Você que é do Brasil, eu sei que muitas pessoas me acompanham fora do Brasil. Tem muitas pessoas, irmãos, da Angola, pessoas da Suíça, já vi pessoas da Austrália, principalmente dos Estados Unidos. Quantas pessoas têm sido alcançadas por esta obra? E eu agradeço a Deus, porque você faz parte disso. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para te agradecer, Pai, por mais um dia. Deus, eu quero te louvar por esta palavra. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. E por isso eu venho te pedir, Pai, que esta palavra se cumpra na vida do meu irmão e da minha irmã. Esta pessoa que está agora atribulada, não consegue, Pai, dormir em paz. Ela vira de um lado, vira para o outro, passa horas e horas olhando para o teto e não consegue encontrar repouso para a sua alma. Ó Jesus, eu te peço agora, aquieta esse coração e neste momento eu repreendo toda obra maligna, toda obra de Satanás contra a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo todo o plano de Satanás, toda a opressão maligna. Satanás, bata em retirada, saia desta casa. Você não tem poder contra esta vida, contra esta família. Satanás, tira tuas mãos esse peso espiritual. Eu estou repreendendo em nome de Jesus. Eu te peço, Jesus, traga calmaria. Traga, Senhor, o óleo da unção sobre a cabeça até a planta dos pés. Ó Jesus, que este óleo traga alegria junto, traga libertação. A tua palavra diz que a unção despedaça todo jugo. Jesus, neste momento, eu repreendo toda obra maligna, toda falta de paz, toda depressão. Eu te peço, Jesus, nos ensina a descansar no meio da tempestade. Senhor, traga calmaria ao nosso coração. Este homem que precisa pagar as suas contas, esta mulher que não sabe mais o que fazer, os relacionamentos nunca dão certo, parece que ela sempre volta ao mesmo lugar onde estava. Pai, nos ajuda a romper na nossa vida, mas nós não podemos sair daqui sem a tua presença. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas agora eu estou te pedindo, tira, Senhor, toda a tristeza do coração, que esta palavra dê frutos na vida de quem ouviu ela, meu Pai, que ela consiga descansar nos teus braços, assim como Jesus dormia na polpa daquele barco. Senhor, que nós possamos dormir também, descansando, ainda que tudo ao nosso redor esteja desmoronando, ainda que haja uma grande tempestade, nós vamos aquietar agora o nosso coração e descansar no Senhor. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior
E hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai,
Nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não.
Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos.
mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair, igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele
o seu escudo, e nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande.
O Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.